Hoje nós vamos falar sobre os programas de preservação auditiva no trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre a terminologia utilizada na designação dos programas. Em alguns momentos, você pode encontrar na literatura a sigla PCA, que significa Programa de Conservação Auditiva, ou a sigla PPA, Programa de Preservação Auditiva, ou até outras siglas. Neste estudo, nós vamos utilizar o termo PPA, e isso se justifica pela literatura que vem nos mostrar a diferença entre conservação e preservação. Quando se utiliza o termo conservação, isso significa que se pretende a manutenção do estado atual auditivo. Porém, na utilização do termo conservação, se aceita que o trabalhador esteja exposto ao risco de perda de audição. Diferentemente, o termo de preservação auditiva, que também pretende evitar o desencadeamento da perda auditiva, mas ele traz dentro da sua concepção a ideia de que não se aceita que nenhum trabalhador seja exposto ao risco de perda de audição. Por isso que nós vamos adotar nesta apresentação o termo programas de preservação auditiva. Dito isso, é importante também esclarecer qual foi o enfoque adotado nessa apresentação. Então, nesta apresentação, nós vamos considerar a saúde do trabalhador dentro do seu enfoque coletivo, ou seja, como sub-área da área da saúde coletiva. Isso significa assumir que as intervenções que são realizadas com o trabalhador devem ter uma ênfase maior na promoção da saúde, analisando-se os problemas de saúde dos trabalhadores tanto na dimensão individual como coletiva, considerando que os trabalhadores expostos a agentes que possam agredir a sua audição, eles se configuram como um grupo que está exposto aos mesmos riscos, nas mesmas situações, nos mesmos locais de trabalho, nas mesmas instituições. Para se atuar junto a trabalhadores visando a preservação auditiva, é importante um conhecimento interdisciplinar. Isso envolve diferentes saberes de diferentes atores. Então, não só o fonoaudiólogo, o médico do trabalho é importante, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança, engenheiro de produção, diferentes atores vão contribuir na estruturação desse programa. E a investigação das condições de saúde dos trabalhadores é pautada no enfoque da epidemiologia, pensando em se planejar ações que possam, então, preservar a audição. Mas qual a importância da implantação dos programas de preservação auditiva no trabalho? Bem, além de manter a integridade auditiva dos trabalhadores que podem estar expostos a riscos de perda de audição no seu ambiente de trabalho, você consegue, então, garantir com isso um importante canal para a comunicação efetiva, que é a audição, sendo a audição um fator importante de integração social nesse grupo. Além disso, já é reconhecido pela literatura que quando você atua na preservação da audição com a implantação de programas, você também pode evitar e diminuir os acidentes de trabalho que poderiam ser provocados por esses ambientes insalubres ou pela desatenção do trabalhador quando exposto a um ruído intenso. É importante salientar que não se deve aceitar a perda de audição como algo inerente ao trabalho. Não, ela não pode ser aceita mesmo em condições de risco.
Então, o risco tem que ser minimizado e eliminado para que a gente consiga manter a audição desses trabalhadores que estão nesses ambientes. Então, hoje em dia, se tem os programas de prevenção auditiva e tecnologia suficiente para evitar as perdas de audição. Em relação à estrutura do programa de preservação auditiva, nós consideramos 3 aspectos fundamentais para que se possa dizer que se está desenvolvendo um programa de preservação auditiva. Um dos aspectos se relaciona com o controle do ambiente de trabalho, aonde será investigado quais são os riscos que esse ambiente apresenta e que podem pôr em situação de dano à audição do trabalhador. Nesse item vão ser realizadas as avaliações de ruídos ou de agentes químicos ou de vibrações ou de qualquer outro agente autoagressivo. É importante a análise do programa de controle médico de saúde ocupacional e do programa de prevenção de riscos ambientais da empresa, porque lá vão estar identificados os riscos e as formas que a empresa resolveu para minimizá-lo. É importante nesse controle do ambiente de trabalho também investigar se existe uso de protetor auricular e sob quais situações este uso acontece. Se está sendo adequadamente utilizado, se é uma medida até que outras medidas de controle do ruído no ambiental sejam colocadas em ação ou se ainda não se tem uso de protetores auriculares no ambiente, quando ele é necessário. Também, nesse aspecto, é importante orientar as medidas de controle dos riscos que são importantes. O segundo aspecto do PPI, que deve fazer parte dele, se refere ao gerenciamento auditivo, onde vão entrar aqui os exames auditivos, ou seja, a audiometria, como base, como referência para se conhecer a audição desse grupo de trabalhadores, porém outros exames audiológicos também são bem importantes e devem ser incluídos dentro do gerenciamento auditivo, como os exames de logoaudiometria, os testes de imitância acústica, os testes de emissões otoacústicas e inclusive os exames eletrofisiológicos. Todos eles são importantes na identificação da lesão e no diagnóstico diferencial das perdas auditivas de origem ocupacional ou não. O monitoramento auditivo, tanto individual como coletivo, é fundamental dentro de um programa de preservação auditiva, assim como a identificação de trabalhadores que tenham doenças audiológicas anteriores ou algum tipo de doença que possa trazer com ela um impacto sobre a audição, como a diabetes, por exemplo. Então, daí a importância de encaminhar esses casos para um médico otorrinolaringologista ou outro especialista para o acompanhamento desses fatores. Os estudos epidemiológicos são fundamentais a partir dos exames auditivos, porque eles vão mostrar como a perda de audição se comporta no coletivo daqueles trabalhadores, assim como a confecção de relatórios mostrando como a audição se comporta ano a ano. O terceiro aspecto do programa que deve fazer parte dele são as ações educativas. Essas ações visam a conscientização da importância da preservação da audição. Então, elas são focadas tanto para os trabalhadores como para os responsáveis pela empresa. Isso pode ser feito através de palestras, de reuniões com as chefias e com a CIPA, ou seja, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Podem ser realizados treinamentos de como eu posso trabalhar e diminuir os riscos no ambiente de trabalho, eliminando o ruído, agentes químicos e outros. Grupos de orientação, orientações através de materiais impressos
e programas de reabilitação auditiva para aqueles trabalhadores que já apresentam a perda auditiva induzida pelo ruído, PAIR, ou alguma outra perda auditiva ocupacional gerada por algum outro agente autoagressivo. Toda a estrutura do programa, nos seus 3 aspectos, deve ser avaliada anualmente. Então, em relação ao ambiente de trabalho, um dos aspectos, vamos exemplificar um pouco mais. É importante a identificação dos pontos críticos de ruído ou de outros agentes autoagressivos, como já dissemos. Então, é importante observar esse ambiente para que nenhum risco para a audição seja desconsiderado. Propor as medidas corretivas, enfatizando que o importante é eliminar o ruído ou outro agente de risco na sua fonte, não é? Até que ele consiga ser eliminado na fonte, pode-se tentar barreiras na sua trajetória ou barreiras sobre o próprio trabalhador, que são os protetores auditivos, no caso do ruído, ou as máscaras de gaze, ou de outros equipamentos de proteção individual que sejam importantes, dados os riscos naquele ambiente. O gerenciamento auditivo, como já colocado, é muito importante para que se possa conhecer como aquele ambiente está impactando a audição dos trabalhadores. E aí, então, propor formas de controle. Então, é importante que todo o procedimento do gerenciamento auditivo em relação aos exames e acompanhamento dos exames audiológicos seja padronizado e esteja dentro de procedimentos que sejam cumpridos igualmente por todos os fonoaudiólogos e profissionais da saúde dentro daquele local de trabalho. Aí questões como quem tem alteração auditiva, por que essa alteração auditiva acontece, quais as condições de risco no trabalho para o desenvolvimento de alterações auditivas, onde estão localizados os maiores problemas dentro da empresa ou da instituição em relação ao desenvolvimento de alterações auditivas, qual o tempo necessário para o surgimento de alterações auditivas e, a mais importante das questões, o que fazer para garantir a audição e a saúde dos trabalhadores. Então, essas questões devem ser respondidas através do gerenciamento auditivo. Lembrando que a perda auditiva induzida pelo ruído, quando não são tomadas as medidas de precaução, ela evolui e vai aprofundando no seu grau de comprometimento, inclusive afetando uma faixa de frequência maior do que a faixa inicial de 3.000, 4.000 e ou 6.000 Hz. Então, o monitoramento auditivo, que vai comparar o exame inicial com os exames de referência do trabalhador, é fundamental para o controle da audição dessa população e ele vai ano a ano identificando pioras ou a estabilidade na audição. Então, ilustrando um caso, se você tem um trabalhador que entrou com esta audiometria de admissão, ou seja, os limiares dentro dos padrões de normalidade, e no exame periódico você já observa o entalhe acústico, isso é uma situação de descontrole de risco, que precisa ser resolvida. Então, cuidado, né? Sua empresa não está com um programa de preservação auditiva eficiente nesse caso. E aí as ações educativas, como comentado, que devem ser direcionadas a todos, desde direção, chefia e trabalhadores. Todos devem entender a questão do ruído para tomarem as providências necessárias. Então, é importante essa conscientização que seja realizada para que se garanta
o máximo de aderência ao programa de preservação auditiva. Da mesma forma que, através das ações educativas, se deve oferecer ao trabalhador a oportunidade de refletir sobre sua condição de trabalho, sua saúde, qualidade de vida, para que ele possa compreender o impacto negativo que o trabalho pode ter naquela situação de risco, favorecendo assim que ele busque soluções para resolver essas questões importantes que envolvem a sua saúde. Várias são as estratégias, como palestras, encontros, e os profissionais devem ser criativos para sempre buscarem novas formas de conscientização. Uso de material escrito e visual, como cartilhas, folder, cartazes, é bem-vindo. As oficinas educativas são muito importantes e elas realmente podem modificar a percepção sobre os riscos e ampliar a noção de prevenção auditiva quando bem elaboradas. Elas devem ser realizadas em grupos pequenos e o trabalhador tem que ser envolvido para que ele possa refletir sobre a sua situação. Além disso, também são realizados treinamentos, tanto de como usar adequadamente os equipamentos de proteção individual, até mesmo os equipamentos de proteção coletiva devem ser treinados também. Então, as ações educativas devem oferecer essa possibilidade de reflexão para que esses trabalhadores e empresários e responsáveis por instituições e empresas possam entender o que é preciso fazer para garantir a audição de todos. Bom, mas o que começar se o programa de preservação auditiva tem 3 aspectos chaves e várias atividades dentro de cada um dos seus aspectos? Por onde se começa? Então, a ideia é começar pelo diagnóstico. Então, pelo levantamento dos riscos, das perdas auditivas. Então, aqui eu tenho o primeiro aspecto, que tem a ver com o ambiente de trabalho, e o segundo aspecto, que tem a ver com o gerenciamento auditivo. A partir do conhecimento do ambiente de trabalho e seus riscos e das consequências na saúde do trabalhador, eu vou programar as ações que vão fazer parte do PPA, incluindo as ações educativas, incluindo aqui o controle dos agentes de risco, e aí pôr em prática, executar as ações sobre os riscos, o monitoramento auditivo e as ações educativas. A última etapa, então, seria a avaliação da estrutura do programa, do seu processo, como foi realizado e dos resultados conseguidos, ou seja, a estabilidade auditiva e as modificações do ambiente de trabalho visando a eliminação dos riscos. Eu agradeço a atenção, espero ter contribuído um pouquinho mais na questão dos programas de preservação auditiva. Obrigada.